Gente, a tribo Sapiens, ela é uma ideia, né, que a gente teve já há algum tempo, que a gente estava desenvolvendo, né, de amigos que estavam buscando junto, tá? Entregar alguma coisa a mais para as pessoas, né? Nós já passamos por um longo processo de desenvolvimento humano, de conhecimento, cada um nas suas respectivas áreas, e todos também com o mesmo propósito de querer ampliar isso e fazer com que as pessoas também conheçam do desenvolvimento humano, da área, e despertem, né? Então, já tem uma quantidade legal de pessoas e vamos então para o nosso tema da live, tá? O tema da live é metamorfose. A única constante da vida é a mudança, tá? A metamorfose, ela é uma completa transformação, uma completa mudança de estrutura, de forma, de natureza, tá? E o que é que acontece? Às vezes a gente não fala, parece óbvio, mas a mudança, ela só acontece de dentro para fora. Mesmo com os fatores estressantes, os fatores externos que influenciam e pressionam, a mudança ela acontece de dentro. E é mais ou menos isso que a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de metamorfose. E pode parecer um pouco clichê. O exemplo que eu vou dar aqui hoje, que é sobre a transformação, a transmutação da borboleta. Inclusive foi até a Aline, que ontem, quem assistiu a live dela, falou que foi a metáfora da borboleta, que eu vou falar um pouquinho para vocês também durante a live. É clichê, mas não é só clichê. É sabedoria você aprender com a natureza, porque nós fazemos parte disso, nós fazemos parte desse processo natural. E eu vou desenhar aqui o esquema rapidinho, tá? Da minha live, e vou contando um pouquinho da história da lagarta que se transforma em borboleta. A gente tem aqui, né, a lagarta, que é o processo natural dela. Chega um momento que ela vai precisar naturalmente se enclausurar para sofrer o processo de transmutação ou transformação. Então ela vai se encasula, tá? Aqui dentro, até que ela esteja pronta para se transformar na borboleta. Acho que dá. O desenho não vai ficar show não, mas dá pra gente ter uma noção. E como é que acontece a metáfora? O processo é que a lagarta, quando chega o momento, ela se enclausura e ela vai passando pelo processo interno de mudança e transformação para se transformar em borboleta. E chega um certo momento, né, que alguém assistindo, um homem assistindo esse processo de transformação da lagarta, quer ajudar ela a sair desse encasulamento. E ele vai e quebra o casulo da lagarta, só que ela ainda não completou completamente o processo de transformação dela. Então, o que acontece? Quando ela sai daquele casulo, ajudado pelo homem, ela não está completamente pronta. Então, ela já é uma borboleta, porém ela não tem forças para voar. Ela não tem forças para seguir a nova vida dela, porque ela ainda não estava totalmente preparada para isso. E a gente pode exatamente trazer isso para o momento atual, para o momento que a gente está vivendo. Eu não sei vocês, mas eu me sinto uma lagarta. Eu me sinto fazendo parte desse processo de encasulamento ou então enclausuramento, pode-se assim chamar também, que a gente está vivendo esse momento de enclausuramento agora devido ao Covid.
né? E esse momento de transformação, porque como eu falei antes, a mudança ela vai vir inevitavelmente devido aos estressores, aos fatores externos, tá? Só que a mudança ela acontece de dentro para fora. Isso é que é o verdadeiro significado de metamorfose. Então, como é que você vai dar esse processo de transformação? Como é que isso vai acontecer? É um processo doloroso? É um processo difícil? Mas ele não precisa ser um processo sofrido. E assim como o homem ele quis ajudar o processo, acelerar o processo da borboleta, de sair do encasulamento dela, nós precisamos dar tempo para nós e olhar para nós mesmos agora e darmos o tempo necessário para a nossa transformação. E antes a gente estava aqui, né, no processo de lagarta. Literalmente eu me sentia me arrastando pela vida. E agora a gente tem a possibilidade no nosso encasulamento de mudar nossa perspectiva. Hoje a gente olha para os nossos valores anteriores, valores de liberdade, olha para os nossos valores familiares, o que é que a gente queria transformar para o nosso trabalho, que já poderia vir muito repetitivo, né? A gente querer algo mais. E a gente tem a oportunidade aqui no encasulamento de não só olhar de uma forma diferente de perspectiva para a vida, mas principalmente para nós mesmos. Essa é uma oportunidade. E a partir daí a gente vai criar forças e novas perspectivas para se transformar em borboleta. E eu falo isso também porque, por exemplo, eu estava me preparando para fazer a formação de hipnoterapia com Rafael Krais durante esses últimos meses, e agora eu precisei me preparar ainda mais para esse processo, para acontecer, para eu poder voar, tá? Porque esse é o meu conceito de Audrey, de evoluir, me preparar para a mudança. Porque quando eu me preparo, eu automaticamente eu já estou mais fortalecida diante das dificuldades. Porque o medo, a ansiedade, o desconforto que todos nós estamos passando nesse momento, devido ao encasulamento, né, que estamos passando, ele causa esse desconforto, essa ansiedade, mas é porque a gente não está preparado para o novo. A gente desconhece o novo, mas quando a gente cria o novo, quando a gente se prepara, quando a gente constrói esse novo, então a gente vai estar mais forte, mais firme para encarar. Não precisa ser um processo sofrido, assim como o da borboleta. Ele é um processo doloroso, é difícil, mas ele não precisa ser sofrido quando a gente constrói isso aí. E é esse também o papel da tribo Sapiens. É isso que a gente quer trazer para vocês. Eu preparo, tá? Enquanto eu estava aqui me arrastando, né, pela vida como lagarta, não era mais o que eu queria, não me cabia mais. Porque esse processo aqui, ele só vai de fato acontecer, a mudança estrutural, a mudança de forma, quando aqui não cabe mais. É quando a gente olha para a nossa vida anterior e a gente não quer mais isso. A gente não quer mais aquele relacionamento bosta, a gente não quer mais aquele trabalho, a gente não quer mais relações abusivas, a gente não quer relações com pessoas que lhe colocam para baixo. A gente quer ser algo mais. E a gente começa o quê? A se preparar, a se autoconhecer, tá? Porque durante esse meu processo, eu fui me conhecendo, fui me preparando, então eu descobri que eu não quero mais ser lagarta, isso não me cabe mais. Eu quero o quê? Eu quero ser borboleta. Agora, eu quero voar, eu quero ter novas oportunidades. Então eu estou me preparando e nesse momento eu estou sofrendo esse processo de transformação, esse processo de mudança.
E falando como o processo de coaching, falando agora como uma coach. Esse aqui seria o estado atual, ou no caso o estado anterior, porque muita gente já está aqui, né, no meio do processo, tá? Mas tem muita gente que ainda está aqui, ainda está se rastejando, não está aceitando a mudança. E o estado desejado. Falando como processo de coaching, o que é a fórmula do sucesso? É você pegar o seu estado atual, somar a estratégias até alcançar o estado desejado, certo? E o que são essas estratégias? O que eu vou fazer nesse meio do caminho? Que aqui a gente colocaria como encasulamento ou enclausuramento. É pegar os recursos que eu tenho, mas menos as interferências, no caso, retirar as interferências. E automaticamente, quando a gente tem os recursos e tira as interferências, a gente já vai direto para o estado desejado. Flui naturalmente, é da natureza humana. Quando a gente se propõe a fazer uma coisa, um objetivo, quando a gente não tem nada dessas interferências, a gente conquistar isso. E o que são essas interferências? Aí a gente volta um pouquinho ao tema da live de Aline ontem. As interferências são os nossos padrões repetitivos, aqueles aprendizados que a gente teve quando era pequenininha, né, até os 7, ou no máximo 10, 12 anos, e a gente repete inconscientemente. E a gente não sabe. Por quê? Porque durante esse processo, a gente não sabe quais são os recursos e também não sabe quais são as interferências que a gente tem que tirar. Por quê? Porque eu não me conheço, tá? Aqui o processo é de autoconhecimento. Conhecimento. Quando a gente se conhece, a gente sabe o que é que a gente tem de valor, de poder, de habilidade. Eu, por exemplo, nesse processo aqui de encasulamento, descobri que até consigo cozinhar uma coisinha, que antes eu não cozinhava nada. Tô até descobrindo um talento novo, por assim dizer. E as interferências, os recursos, é justamente os padrões repetitivos, as crenças que a gente tem. E a gente não sabe, porque a gente não se conhece. Então, como é que a gente faz pra gente conhecer? É uma busca. É nesse momento aqui de enclausuramento, encasulamento, que a gente tá se preparando. Porque a gente pergunta, e aí, o que é que eu preciso fazer para mudar? O que é que eu preciso ainda melhorar? O que é que eu preciso tirar de mim para poder... O que é que tá me travando? Por que eu ainda não sou a borboleta? Né? O que é que tá acontecendo que eu ainda não cheguei naquele ponto? Tanta gente aí evoluindo, ganhando muito dinheiro, um relacionamento maravilhoso e bem na questão religiosa e tudo mais. Mas o que é que tá me travando? O que é que ainda precisa ser melhorado? Eu não sei. Tem muita gente que não sabe. Quais são os seus recursos? O que é que você tem de bom para oferecer? As pessoas não sabem, porque elas não se conhecem. Então, quando você aproveita esse momento de encasulamento para se autoconhecer e saber o que precisa mudar, e a gente tira as interferências, que isso vai acontecer muito também dentro do processo de hipnoterapia, das terapias holísticas em si, que a gente também tem para oferecer aqui para vocês, isso aqui flui naturalmente, vai acontecer. Agora, o que é que eu preciso? Puxando também no que a Aline falou ontem, eu quero continuar sendo lagarta. Eu olho para minha vida lá atrás, como é que estava antes? Tá bom do jeito que estava? É assim, eu quero continuar me rastejando? É essa vida que eu quero? Porque eu tenho que ter o quê? Responsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade sobre a minha realidade. Se eu tiver responsabilidade sobre a minha realidade, eu vou construir o novo. Eu vou construir e vou criar o novo, vou criar o que eu quero, meu futuro.
E como eu falei, o processo de evoluir é o preparo para a mudança. E também não adianta você aproveitar esse casulo para criar mais barreiras de proteção, mais barreiras para você se proteger. Na programação neurolinguística a gente tem um princípio que é: toda ação tem intenção positiva. Toda ação tem uma intenção positiva. E às vezes a gente quer se proteger apenas porque a gente desconhece o novo, e a gente tem um ganho também aí, né? A minha vida tá confortável aqui sendo lagarta. É só a vida que eu conheço. Eu não quero passar pelos processos de olhar pra mim, de olhar pra minha vida. Eu prefiro ficar aqui porque é minha zona de conforto. Porque eu já sei até onde eu vou. Eu não quero passar por isso. Então a gente começa a criar mais casulos por cima da gente para não passar por esse processo. Que, como eu falei, não precisa ser um processo doloroso, não precisa ser um processo sofrido. Ele pode ser um processo de autoconsciência também. E aí você fica criando essas cascas para se proteger cada vez mais, e aí a gente começa a entrar naquele padrão de vítima. Mas a culpa é do governo, mas a culpa é do Covid, a culpa é... Enfim, N coisas. Porque você não quer se responsabilizar pela sua realidade, você não quer se responsabilizar pelo seu processo de transformação, pela sua vida, tá? E você fica criando mais cascas. Então você vai sofrer e vai rastejar por muito mais tempo, porque você não vai conseguir chegar se você não acreditar que você pode vir a ser borboleta. Mas se você se preparar, você vai sair daqui mais forte, como aquela borboleta que ela consegue concluir o seu processo natural com força, com esforço, no momento dela. Quando ela está preparada, ela vai sair do casulo dela e ela vai, já com toda a estrutura transformada de borboleta, voar e ganhar novos horizontes. É isso que o processo da metamorfose ele traz. É você acreditar nas novas oportunidades. Você está aí agora, nesse encasulamento, enclausuramento. Olha para a sua vida antes. E lagarto, você não quer mais voltar para aquilo, para aquela merda que tá. Uma vida medíocre. Mas você não acredita que você pode ter o domínio da sua vida e você pode conseguir ter novos horizontes, a virar borboleta? Quem é que vai fazer esse processo por você? Outra pessoa não pode fazer o processo por você. Mas quando você se prepara, isso tudo acontece naturalmente, como o ciclo da natureza acontece de forma tranquila e natural. Faz parte de quem nós somos. Então, a gente quer trazer para vocês também esse processo de desenvolvimento de autoconhecimento, porque nós também estamos passando por esse processo e não é fácil. Mas a gente vê a perspectiva lá na frente, a gente vê a oportunidade, vê a clareza, vê a beleza do que pode vir depois. Eu vou fazer o que com esse processo? Porque tem muita gente que fala por aí, mas aí agora eu tô comendo mais, não consigo praticar exercício, eu nunca tive tempo para praticar exercício. Nunca tive tempo para estudar, para ler, e agora você tem tempo. Agora você tá fazendo o quê? Você tá criando mais casulos em cima de você, em vez de você estar se preparando para o momento que vem depois. Porque eu tenho certeza que quando eu for para minha formação, ainda não tem data, mas eu vou estar mais preparada ainda para absorver e sair de lá uma profissional ainda melhor do que se eu fosse enquanto eu ainda estava absorvendo algumas coisas. Entendem isso? Tá fazendo sentido isso para vocês?
é uma oportunidade. É você que vai criar tudo isso, acreditando que você pode superar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei que eu quero passar para vocês. Então, é isso, gente, o que eu tinha para atribuir para vocês. Contribuir para esse processo de enclausuramento, encasolamento, como eu falei. E vejam as oportunidades que vocês têm aí, tá? De fazer esse processo ser mais fácil, ser mais tranquilo, ter o seu próprio domínio sobre ele, evoluindo, se preparando para essa mudança que vem depois, que é uma mudança linda, uma mudança pode ser incrível, maravilhosa, é uma oportunidade de você criar novos horizontes, de ter novos horizontes na sua vida aí, tá? É isso que a Tribo Sapiens tem para oferecer a vocês dentro do processo de mudança, e esse é só o começo. Aproveitem aí as próximas lives do Recomece, né? Recomece porque tá sempre o ciclo tá sempre acontecendo. E se você me perguntar, Audrey, mas eu já passei por processos tão difíceis na minha vida, superei, mas sempre vem alguma coisa. Quantas vezes eu vou precisar passar por isso? Quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias. Mas cada vez mais fica mais fácil e você se torna mais forte. Eu gosto de uma frase, falo até para as minhas coaches também, que problema é uma oportunidade para se desenvolver. Assim como evoluir, para mim, é se preparar para a mudança. Como é que a pessoa evolui sem mudança? A mudança, ela faz parte, é a única constante. Como eu falei, a única constante da vida é a mudança. A gente está o tempo todo sofrendo mudanças pelas pessoas que estão ao nosso redor. Cabe a você escolher como é que vai ser essa mudança. Gratidão a todos que estão aqui na live, tá bom? Um abraço, gente, e até mais.